Bom dia para todo mundo, que tenhamos todos um excelente final de semana e que Deus nos abençoe. Pessoal, eu disse em um vídeo que eu gravei algumas semanas atrás que o presidente Lula iria ligar para o Donald Trump e eles teriam uma conversa ali, toda essa balbúrdia aí, dessa conversa toda de golpe, tudo isso ia, entendeu, ser jogado para a lixeira como é para ser, porque o presidente Lula, quando ele conversa com as pessoas, ele conversa olhando na cara, olhando no olho das pessoas, principalmente o Donald Trump, às vezes que ele já encontrou. Então, assim, ele deixando bem claro, em primeiro lugar, a soberania do nosso país. Nós não temos que baixar a cabeça para ninguém. Aí, na contramão disso tudo, a gente vê nesses relatos que estão acontecendo aí, nesses encontros desses candidatos à presidência da República, esses vassalos, esses canalhas, você vê um Romeu Zema falando em privatizar tudo, só fala em tirar os benefícios que o brasileiro tem, mexer na aposentadoria, novamente, pior do que o Bolsonaro já fez, enfim, não ter aumento do salário mínimo, é o que essas desgraças falam, e principalmente vender a Petrobras. O Zema, onde ele vai, ele fala isso. Aí a gente vê o Ronaldo Caiado também falando a mesma coisa, que tem que baixar a cabeça para o Trump, é o nosso maior parceiro comercial. Que conversa! O cara até poderia ser, já não é mais. O que o Brasil exporta para os Estados Unidos representa 10% do que é exportado. Só que assim, existe uma amizade, uma parceria de mais de 200 anos entre os dois países? Sim. Então, como o presidente Lula fala, são dois homens de 80 anos que governam as maiores democracias do mundo, que é os Estados Unidos e o Brasil, pelo menos lá já não está sendo uma democracia, mas isso é o que ele sempre conversa, mas deixando bem claro que o Brasil é um país soberano e na soberania do Brasil ninguém toca. Então é assim que tem que ser. Então, resultado, o único problema nosso, sabe qual é? É um cubano frustrado, que não gosta de latino-americano. Ele contribuiu para que algumas pessoas, centenas de pessoas morressem em Cuba nos últimos meses, porque não deixou chegar lá o petróleo chegar até Cuba. Ainda bem que a China mandou alguns painéis de energia solar para Cuba, e alguns lugares, alguns setores, principalmente os hospitais, estão tendo energia. Mas se não fosse por ele, morria todo mundo. É um desgraçado, um vassalo, e a pior coisa do Marco Rubio, a maior frustração dele, é que ele não é branco dos olhos azuis. Então ele é baba-ovo do Trump, mas o Trump deu um cargo para ele muito forte, e ele se prevalece disso. Só que o Trump já está deixando bem claro que esse cargo dele aí já está com os dias contados. Mas enfim, nós temos que falar do nosso país. Então, enquanto nós temos aqui uma camada de canalhas, de vassalos, de uns candidatos à presidência da República que deixa bem claro que se chegassem ao poder entregariam tudo para o Donald Trump, entregariam tudo aos Estados Unidos, que é o que eles deixam bem claro. Nós temos um cara que pensa totalmente ao contrário, pensa acima de tudo no povo brasileiro e na nossa soberania. E trabalha exclusivamente pelo povo brasileiro, pelo pobre, pelo trabalhador. Só que, infelizmente, a grande mídia, a Rede Globo, vamos dar nome aos bois, não quer saber disso. Eu vou postar um vídeo aqui, um curto, em seguida a esse vídeo aqui, que o Gilmar Mendes está falando, e vocês vão entender, porque o Bolsonaro deixou bem claro que ele não ia renovar a concessão da Rede Globo. O Supremo Tribunal Federal teve que intervir para isso não acontecer. Aí eles ficam agora fazendo campanha literalmente contra o presidente Lula. Eles querem, a Rede Globo, ela é o maior cabo eleitoral do Flávio Bolsonaro, é a Rede Globo. Esse ladrão, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, e eles são cabo eleitorais dele. É a Rede Globo e suas emissoras. Fazem campanha literalmente para o Flávio Bolsonaro. E agora tem o julgamento, tem um André Mendonça que foi colocado lá pelo pai dele para proteger ele numa eventualidade como está acontecendo agora, porque é só o filho do presidente Lula já foi quebrado o sigilo do cara, já foi virado do avesso, não tem nada contra o cara, ficam falando da amiga do cara. Essa amiga do filho do presidente Lula, ela é herdeira do maior banco da Suíça. A mulher herdeira do maior banco da Suíça, ela alugou uma casa em Brasília, pagou um monte de mesa de aluguel adiantado. Aí falam que a mansão que o Lulinha frequentava, o cara foi lá 2 vezes. Então, assim,
Eles não têm um contrato, não tem benefício nenhum que essas pessoas conseguiram, como eles estão querendo, como eles ficam insinuando, através do filho do presidente Lula, tráfico de influência, não sei o que, nada disso aconteceu. Agora o Flávio Rachadão, o ladrão, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele tem dentro da casa dele a irmã do sócio do careca do INSS, ele tem vídeos, tem áudios dele falando com o Vorcário, dinheiro que eles tiraram, dinheiro que foi roubado do Brasil. Ele recebeu a comissão dele, a comissão deles foi mais de 130 milhões de reais. Tem o dinheiro do governo, do prefeito do estado de São Paulo, o prefeito de São Paulo, que o cara mandou para uma empresa de uma mulher que teoricamente ia fazer o filme, mais de 120 milhões de reais. E esse dinheiro foi tudo para os Estados Unidos. Estão todos em paraísos fiscais, entendeu? Já fazendo o pé de meia deles, para quando ele fugir daqui, que ele vai fugir, ele não vai ter mais fórum privilegiado, ele não vai ter mais proteção nenhuma, ele vai fugir do Brasil depois das eleições, é o que ele vai fazer, entenderam? E fica o André Mendonça e o outro lá, o Cássio Nunes Marques, protegendo o filho do Bolsonaro, literalmente, eles foram colocados lá para isso. Aí ficam jogando na mídia só o Lulinha, que o apelido do cara, o nome do cara nem é esse. Quem deu essa apelido ele foi a Rede Globo. Então, pessoal, vamos fazer a nossa parte. Esse ano agora, está pertinho, em outubro, vamos varrer essa coja maldita para a lixeira da política brasileira. E eu vou deixar um recadinho aqui ao gado, aos bolsonaristas que curtem meus vídeos. Muito obrigado por vocês curtirem meus vídeos. Curtam, comentem, como vocês estão fazendo. Compartilhem meus vídeos para que tenha mais alcance. Já que os algoritmos estão boicotando os nossos vídeos da esquerda, vocês nos ajudem. Vocês bolsonaristas, vocês bovinos. Eu não me importo que vocês xinguem, que vocês falem um monte de merda. E vocês que têm alguma dúvida, colocaram lá um monte de comentário, beleza, continue comentando. Quanto mais você fizer isso, mais minhas visualizações, meus vídeos vão ter. E eu sou bruxo, sim, tá aqui, ó. Vocês têm alguma dúvida? Eu já falei isso aqui algumas vezes, alguns vídeos que eu gravei. Eu sou esotérico, sou considerado bruxo, sim, entendeu? Eu sou espírita. A dúvida de vocês era essa? Agora vocês são tão idiotas, tão burros, que até para criticar os outros, até para xingar os outros, vocês não têm, vocês mostram que não têm capacidade cognitiva. Vocês têm uma deficiência mental enorme, vocês são burros, mas façam isso. Continue curtindo meus vídeos, compartilhe para o máximo de pessoas que vocês puderem e obrigado pela burrice de vocês.